Ontem foi uma boa atuação do Flamengo e uma vitória. O Flamengo não vinha jogando bem, isso é um fato, o próprio Tite admite isso. Trabalha com o futebol, matéria-prima da gente. E, para mim, quanto melhor o Corinthians estiver, melhor, porque valoriza mais o trabalho da gente, as audiências vão ser maiores e tal. O Corinthians bem ganhando, campeão, então significa mais patrocinadores para a indústria do futebol. Então, só que não é essa a realidade. E o Corinthians, de 2018 para cá, salvo em 2 vezes, ele só fez campeonatos brasileiros ruins. O Corinthians 2 vezes, ficou, né, Bruno? 4º e 5º. Isso. Silvinho e Vitor Pereira. E fora isso, um vexame atrás do outro em campeonato brasileiro. Então, quando eu disse que o Corinthians é café com leite nesse campeonato brasileiro, e muita gente depois vai em rede social, esse idiota fala isso porque é palmeirense, então vai lá, bate palma para essa porcaria de time que em 6 jogos brasileiros faz gol em 1. Quer dizer, esse time do Corinthians é ridículo, é muito fraco. Também tenho dúvidas se é ou não, até que ponto o atual treinador ele é responsável por isso. Ele é, mas até porque o trabalho de um técnico, ele sempre vai estar muito mais vulnerável e propenso a erros quando o time é ruim do que quando o time é bom. Quando o time é bom, às vezes o técnico erra e a gente nem percebe que o time ganha. Quando o time é ruim, o técnico comete qualquer erro, por menor que seja, e aquilo vai ter um impacto muito maior, porque a margem de erro dele é muito menor. O time é ruim, porque o time do Corinthians, se existe uma coisa no time do Corinthians, que eu acho que a gente tem que destacar sempre, é que é um time homogêneo. Ele é ruim na defesa, ruim no meio e ruim na frente. Ele é ruim em tudo. Ué, mas é verdade. Não é mentira. Então, não adianta o treinador... De goleiro ele é bem servido, vai. Ok, ainda é um goleiro sob observação. Ele não é um goleiro ainda que você possa cravar que... Ele é um goleiro que foi lançado agora. Não, mas eu digo inclusive o Cássio, que pode perder, que a gente vai falar sobre isso. Pode ir lá. Parece que o Cássio pode ir pro Cruzeiro. Pode sair também. Então, é um elenco mal montado por uma diretoria ruim, por um clube que está endividado, né? Maior dívida do futebol brasileiro, somando-se clube e conta do estádio. Então, tá tudo ruim no Corinthians. Só que aí ganha um jogo de vez em quando, aí o torcedor, tá vendo só, não é nada disso. É isso mesmo. Quer dizer, não adianta o técnico do Corinthians ficar bravinho quando alguém pergunta sobre rebaixamento, porque esse fantasma de rebaixamento a gente aponta em todos os programas aqui na Jovem Pan, só que não é de agora, é desde o ano passado. O ano passado, em alguns momentos, o Corinthians ficou lá embaixo também. Então, aí acabou se salvando na reta final, como já aconteceu um pouco antes desse período aí, Silvinho e Vitor Pereira, mas isso tem sido cada vez mais frequente na vida do Corinthians. Teve um campeonato aí em que o Corinthians se safou matematicamente, acho que foi 2018, na penúltima rodada, quando bateu o Vasco em Itaquera por 1-0, o gol do Matheus Vital. Porque até aquele momento o Corinthians ainda fazia a conta. Agora, se o torcedor corintiano está contente com essa nova rotina, achar que isso é o novo normal do Corinthians, ele que seja feliz. Só que... Mas vem cá, em cima dos últimos jogos, né? Porque o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, ele é favorito. Óbvio, ele é bem favorito, é mais time. É porque o Flamengo tava num momento de crise. Agora, em cima de todos os últimos jogos, né? Porque até nos bons resultados do Corinthians, contra o Fluminense ele foi melhor, mas aproveitou erros também bizarros do Fluminense do Fernando Diniz. Isso. Contra o América de Natal ele foi pior em campo. Mas ganhou. Então, é isso que eu tô falando. E teve o jogo contra o Fortaleza, onde eu lembro que esse jogo eu não acompanhei, não vou mentir, mas elogiaram muito o primeiro tempo do Corinthians. Contra o mistão do Fortaleza, bom frisar. O mistão do Fortaleza. É verdade. Isso. Falaram que o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Contra o mistão do Fortaleza. Olha o padrão. Mas então, com esses resultados, somando a esse e a campanha ruim, só um jogo fez gol, como disse Piperno. Péssimo. Vocês acham então que vai lutar para não cair mesmo? Pilhador. É horroroso. O Corinthians do Campeonato Paulista. Porque eu tô pegando essa retrospectiva. Você que é só porque pegou o Flamengo. Porque você está se deixando influenciar pela agenda positiva. O jogo do Fortaleza é mera agenda positiva. Lógico. O time competiu um pouquinho. O jogo do Fortaleza eu não vi, eu não vou mentir. O da América o Voivoda começa a fazer algumas mudanças, no segundo tempo o Fortaleza começa a ficar perigoso, o jogo fica ruim pro Corinthians em alguns momentos. E o Fortaleza com a cabeça lá em Potosí, que ia viajar daqui, não sei para onde, depois para chegar lá na Bolívia, jogar 4.100 metros de altura praticamente. Você vê que coisa curiosa, né? O Fortaleza joga contra o Corinthians em São Paulo com o time misto, pensando na Sul-Americana. Ele sabe que o misto do Fortaleza basta para, quem sabe, até ganhar do Corinthians. Ele não precisa botar força máxima.
Porque o torcedor não perde. Não perde. O novo normal é o seguinte, não, assim, eu acho que em momento algum da história do futebol brasileiro, e vou até pesquisar melhor, a diferença entre o Flamengo e o Corinthians em relação à qualidade do time foi tão grande. É um negócio abissal. Então o Flamengo pode fazer um jogo nota 5, 6, então aí o normal é ele ganhar do Corinthians. Palmeiras vai fazer um jogo nota 5, 6 contra o Corinthians, o normal é ganhar. O Pinheiro passou o retrospecto do Flamengo e Corinthians porque foi o jogo de ontem. Corinthians e Palmeiras é do mesmo nível. A proporção é essa aí. O Corinthians tem uma vitória. Os jogos, sei lá, ganhou um. O dia lá que o Roger Guedes fez o 20, a freguesia é impressionante, 12, 13. Desde 2016, Bruno, o Corinthians só venceu o Flamengo em 3 de 24 jogos. Nesse período, o Flamengo conquistou ainda a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Aí o retrospecto. Flamengo, 14 vitórias, 7 empates e 3 vitórias. E essa estatística, ela ainda distorce uma coisa. Deve ser a pior da história do Corinthians. Ela abrange 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. Ainda era um grande Corinthians. Se for de 2018 para cá, o Corinthians tem desvantagem contra quase todos os times grandes do futebol brasileiro. Time que eu falo que tem sido protagonista. É uma coisa vergonhosa. Agora, se o torcedor acha que fazer esse tipo de crítica... Na quarta-feira, contra o Bolívar, deve ser bem mais difícil do que foi o jogo de ontem. Isso aí é muito claro. Muito claro. O Bolívar é um time organizado. Lembrando que já veio do ano passado um trabalho consistente. 12 pontos no ano passado. Pois é, eliminou o Atlético Paranaense, lá dentro. Exatamente. Foi lá dentro, foi para os pênaltis e eliminou lá dentro de Curitiba, que é coisa difícil, né? Bateu o Atlético em Curitiba, o Bolívar eliminou. Então, esse certamente vai ser um jogo mais difícil do que o jogo de ontem e com uma vitória mais necessária ainda, né? Fundamental, tem que vencer de qualquer maneira. Imagino que o Tite encontrou uma solução. E uma outra coisa boa para o Flamengo ontem foi o Lohan na posição dele. Ele vai despontando como substituto do Arrascaeta para as constantes lesões e para a Copa América. O cara para jogar ali é ele. Está ficando muito claro isso. É isso aí, torcedor. Mauro César rasgou o verbo nesse jogão do Flamengo contra o Corinthians. Corinthians que realmente não fez uma boa partida. Na verdade, vem enfrentando aí uma frequência de jogos ruim, assim como o Flamengo. Mas o Flamengo se mostrou superior e teve uma nova postura diante aos corintianos. E parece que o jogo virou. Os torcedores corintianos estão pedindo a cabeça de Antônio Oliveira, dizendo que o técnico é ingênuo, covarde e até chamando de burro, principalmente por ter enfrentado o Flamengo com 3 zagueiros, uma formação que foi inusitada até mesmo para os torcedores. Mas apesar de uma partida fraca dos corintianos, não podemos menosprezar e diminuir a qualidade do jogo que o Flamengo fez. Flamengo que adotou uma nova postura e foi para cima dos corintianos com intensidade e com muita objetividade. Esse é o Flamengo que nós torcedores esperamos. Mas eu quero saber de você, torcedor. O Flamengo tem que ir contra o Milionários com essa formação e esses mesmos jogadores que atuaram contra o Corinthians, ou o Flamengo tem que ir com uma formação diferente, ou algum jogador ali que você tenha preferência. Deixem aí nos comentários. Para mim, o Lohan se encaixou perfeitamente no lugar do Arrascaeta e tem que ir esse time contra o Milionários. Acredito que nós vamos fazer uma boa partida dessa forma. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.